Olá, bom dia. Estamos iniciando agora a videoconferência de resultados do quarto trimestre e do ano de 2024 da Engie Brasil Energia. Sou Adriana Wagner, analista de relações com investidores da companhia, e gostaria de fazer alguns avisos antes de iniciarmos a videoconferência. Neste momento, as pessoas conectadas estão no modo ouvinte. Mais tarde, quando abrirmos a sessão de perguntas e respostas, os participantes poderão enviar seus questionamentos pela ferramenta de Q&A do Zoom. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos em nosso website www.engie.com.br/investidores os arquivos da apresentação e do release de resultados, além da DFP e demais documentos arquivados ontem na CVM, onde são divulgadas em detalhes as análises das demonstrações financeiras, dos resultados operacionais, indicadores ESG, avanços na implantação de novos projetos, entre outros fatores relevantes do período. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. Para apresentar o desempenho da Engie Brasil Energia no quarto trimestre e ano de 2024, estão conosco hoje os senhores Eduardo Takamori, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Rafael Bósio, gerente de Relações com Investidores. Agora eu passo a palavra ao Takamori para iniciar a apresentação. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu faço essa abertura aqui dos destaques. E antes de falar desses quatro elementos que a gente colocou no slide aqui, eu queria relembrar que foi um ano excelente para a Engie Brasil Energia. A gente teve ótimos resultados e isso mostra toda a resiliência da nossa estratégia e mostra que a nossa execução funcionou muito bem, como todos sabem, nesse contexto, tanto local quanto global, super desafiador. O primeiro bloco aqui, a gente fala sobre a operação comercial de alguns empreendimentos. Aqui a gente teve o conjunto eólico Serra da Soroá, que atingiu 74% de operação comercial já até meados de fevereiro, e conjunto fotovoltaico Sol atingiu 25% da capacidade instalada de operação comercial. Vocês vão ver o efeito disso nos slides seguintes, que o Rafa vai mostrar, mas, em resumo, a gente conseguiu colocar, ao longo de 2024, 1,2 GB de operação, de capacidade instalada em operação comercial. 9,6 bi de investimentos, o que mostra a nossa capacidade de fazer projetos, tanto aquisição de projetos operacionais, quanto implementação de greenfield aqui com excelência. Vejo que tanto a Suruá quanto a Sussol, eles estão dentro do cronograma, até, inclusive, a Suruá teve uma antecipação importante, e, naturalmente, dentro do orçamento, dentro da qualidade que a gente espera, porque somos operadores de longo prazo também. O segundo destaque que fazemos aqui, parte superior direita, com relação à produção bruta de energia, que cresceu 24% frente a 2023, é um crescimento muito expressivo. A gente faz o drill down desse valor aqui nos slides seguintes. E, como todos sabem, curtailment é um tema sensível no nosso país. Ele atingiu aproximadamente 9% da geração eólica e solares em 2024, mas ele acaba sendo bastante diluído e neutralizado pela geração do nosso portfólio hidrelétrico. Acaba afetando apenas 1% da nossa geração total do portfólio. No quadradinho inferior esquerdo, também destacamos que a rating reafirmou o nosso rating, a Fitch reafirmou o nosso rating nacional de longo prazo, em AAA. Isso é muito importante para manter a nossa eficiência de captações. Somos uma empresa que busca novos projetos com alguma frequência e, naturalmente, o financiamento faz muita diferença para a gente conseguir se manter competitivo. E, por fim, aqui, quadrado inferior direito, destacamos que a Engie Brasil Energia integra pela primeira vez o Dow Jones Sustainability Emerging Markets.
Na verdade, esse índice ele tem um novo nome a partir desse começo de ano, ele passa a chamar Dow Jones Best in Class Emerging Markets, mas ele é mais conhecido como DJSI, então a gente acabou guardando os dois nomes por aqui. E retornamos ao ranking Global 100 da Corporate Knights, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente também. No próximo slide, a gente fala agora dos principais números. Nosso EBITDA ajustado entre trimestres, quarto trimestre, ele teve uma adição muito importante, uma elevação de praticamente 18%, pouco mais de 18% em relação ao anterior. E o que a gente acaba destacando aqui é a variação acumulada de 12 meses, que apresentou, no acumulado de 12 meses, um aumento de praticamente 20%, um incremento muito expressivo. Naturalmente, uma parte importante desse incremento, ele é fruto do resultado da alienação parcial da TAG no comecinho de 24, então 1,3 bi foi associado a essa alienação. Daí agora, quais são os principais elementos que levaram esse EBITDA ajustado para esse patamar muito interessante? A gente teve uma contribuição maior do segmento de geração em 155 milhões, a gente vai comentar isso mais para frente também. Transmissão também com uma contribuição muito expressiva, adicional de 221 milhões em relação ao ano anterior. E, naturalmente, quando você tem um desinvestimento parcial, isso passa a ter uma contribuição menor nos resultados da equivalência patrimonial, menos 280 milhões aproximadamente. Quando você faz o acumulado disso, você tem uma contribuição de EBITDA dentro do lucro líquido ajustado de aproximadamente 100 milhões, que é ao lado direito do slide. Mais ou menos o mesmo shape, você tem um quarto TRI com resultado que superou R$1 bilhão de lucro líquido ajustado. Quando a gente vê o lucro líquido ajustado acumulado dos 12 meses, chegamos a 3,4 bi aproximadamente, sem o efeito da alienação de TAG, o que gera mais ou menos um lucro líquido muito próximo do ciclo anterior, de 23, mas, naturalmente, quando você considera o efeito da alienação da TAG, nosso lucro líquido bateu 25% de aumento, chegando a 4,3 bi. Então, EBITDA contribuiu com 100 milhões a mais, como tivemos uma série de novos empreendimentos que entraram na operação comercial e que entraram no nosso portfólio depois da aquisição de alguns ativos no começo do ano passado, naturalmente você tem uma base de ativos muito maior e naturalmente aumenta bastante nossa depreciação e amortização. Então você tem um efeito entre EBITDA e lucro que é maior também, em cerca de 150 milhões de reais, e o resultado financeiro basicamente nos mesmos níveis do ano anterior. Naturalmente, uma parte importante do custo financeiro adicional que a gente teve em função tanto de aumento de custo da dívida, CDI, IPCA, foi capitalizado que a gente tem alguns ativos em construção, né? Então, parte desse custo adicional financeiro foi capitalizado. Vamos passar para o próximo slide agora, quando a gente fala um pouquinho mais em detalhe do nosso ingresso no Dow Jones Sustainability Index. Para quem não conhece, esse índice é muito relevante porque ele é uma métrica global que é aplicada pela S&P. A gente tem que preencher um relatório que chama Corporate Sustainability Assessment, que basicamente ele foi analisado 7.700 empresas, 800 foram elegíveis a entrar nesse índice, e no final das contas a gente acabou se surpreendendo até positivamente, porque a gente fez um trabalho fantástico interno aqui ao longo dos últimos anos, e tanto dentro de casa, de fato colocar a sustentabilidade em curso, quanto de conseguir comunicar de forma muito precisa o que a gente tem feito aqui dentro. E combinou que a gente foi a companhia com o melhor desempenho dentro do Brasil para o setor elétrico, e estamos entre as 6 melhores do setor no mundo, dentre as 182 empresas avaliadas. Então, ali embaixo tem alguns indicadores, né, que a gente está na nata aqui do Emerging Markets, e ficamos entre o top 5 global aqui do nosso setor. No outro destaque aqui desse slide de ESG, que a gente voltou ao ranking Global 100 Corporate Knights, e a gente está ocupando agora a 21ª posição,
que nos coloca como uma das empresas mais sustentáveis do mundo. Só tem 3 empresas brasileiras e nós somos a única empresa do setor elétrico não sediada na Europa. Muito orgulho e fruto de um longo trabalho e uma longa evolução aqui. No próximo slide, agora, falamos de indicadores, um pouco mais quantitativo também. Nossa intensidade de emissões reduziu, quando a gente compara em base anual, basicamente metade, um pouco até menos de metade do ano anterior. Com relação à saúde e segurança, apesar da série de projetos que a gente tem da implantação simultaneamente no Brasil, com milhares de colaboradores, prestadores de serviços, o nosso número de acidentes, nossa taxa de frequência que reduziu significativamente em relação a 23, que nos dá muito orgulho, porque esse é um pilar da nossa operação aqui, é não ter pessoas em risco e antecipar, de fato, qualquer situação, de forma a mitigar e que possa provocar coisas mais graves do nosso time. Na parte superior direita, a gente fala em percentual de mulheres na força de trabalho, em posição de liderança. Continuamos melhorando essa participação aqui de forma gradual e sustentável. A gente está agora com 32% do total de mulheres na força de trabalho, versus 29,4% no ano anterior. Também um aumento muito expressivo aqui do percentual de mulheres em posições de liderança, batendo 31%, quase 4 pontos acima do ano passado. No gráfico inferior esquerdo, falamos em investimento em inovação, basicamente os mesmos níveis do ano anterior. Investimento em responsabilidade social teve um salto muito expressivo, basicamente porque nós tivemos um recurso incentivado disponível maior associado ao lucro da venda da TAG no começo do ano passado. Então, o importante aqui é que não só a gente aumentou esse valor, mas como a gente usou de fato 100% do crédito disponível, do incentivo disponível. Mostra também a eficiência do nosso time aqui de responsabilidade social. E, por fim, no último slide, no último gráfico aqui embaixo, na direita, mantivemos o número de pessoas de relacionamento com a comunidade aqui, que a gente calcula aqui com o número de pessoas engajadas, a gente monitora pelo número de pessoas engajadas aqui do nosso entorno. No slide seguinte, a gente fala de destaques operacionais e mostra por que a gente teve um crescimento tão grande de geração total entre anos. Aqui eu vou focar nas barras do lado esquerdo do slide, geração total de energia, acumulado de 12 meses. A gente mostra aqui, na parte de baixo, azul escuro, temos as hidrelétricas. Elas tiveram um incremento muito expressivo. Notem que no ano passado foi um ano que teve um GSF um pouco em linha com o ano anterior, né? A gente teve um GSF médio de 80,87 versus o ano anterior de 89, quase 0,9. Isso quer dizer que, em média, no Brasil, se gerou menos do que no ano anterior, mas no Sul, onde temos muitos ativos, a geração foi muito superior. Então, teve esse desbalanço aqui, que permitiu com que a gente tivesse uma geração hidrelétrica muito superior ao ano anterior. Na parte de cima, a gente abre com um pouco mais de detalhe, porque a gente fala agora de eólica, PCH, biomassa solar, que é a nossa geração por fontes complementares, e a gente mostra nesse slide que, no acumulado de 12 meses, também tivemos um avanço em diversos frontes. Na parte de baixo são as eólicas operacionais, as que estavam em operação em 2023, que tiveram um aumento de performance muito significativo, graças a melhorias internas de disponibilidade, quanto à gestão mais eficiente dos ativos, mais de 10% de aumento de geração entre períodos. Tivemos um aumento também na geração, naturalmente, como a gente entrou em operação uma série de empreendimentos ali do Serra do Assuruá. A gente também tem mais 92 megawatts médios que entram na base de eólica, então a gente chama um pouco isso aqui de escopo adicional, né? Então a gente quis abrir aqui tanto para comparar o existente quanto o adicional. Mesmo sofrendo curtailment, a gente teve um aumento muito expressivo na geração eólica no nosso portfólio. Biomassa um pouco andou de lado, um pouco menor do que no ano anterior, isso é previsível também dentro do nosso modelo aqui. E para solar, a gente teve, de fato, uma penalização maior em função do curtailment, saindo de 54 megamédios para 48 megamédios entre períodos, uma redução importante aqui, principalmente em função do curtailment,
mas tivemos a entrada de novos ativos em operação, dentro do nosso portfólio também, tanto por aquisição, né, por M&A, quanto por entrada em operação do nosso Greenfield lá de Açu-Sol, e que fez um salto também da geração solar entre períodos. Ou seja, tivemos um crescimento muito expressivo, geração por fonte complementar aumentando quase 30% em relação ao ano anterior. Um pouco mais de destaque no slide seguinte para o curtailment, que tem sido um tema muito importante e talvez um dos mais comentados nos últimos tempos no mercado. Do lado esquerdo aqui desse slide, a gente mostra a nossa performance, nosso efeito de curtailment, o constrained off, tanto das eólicas quanto solares. Ali na última barra dos gráficos da esquerda mostram a Engie versus a média de mercado, a média do Brasil. Tivemos 8% de curtailment eólico versus 7% do Brasil, 16% aqui de curtailment solar versus 15% média do Brasil, mostram que o nosso footprint é muito parecido com o blend brasileiro. Temos ativos tanto que têm curtailments muito acima desse valor, mas também temos ativos com curtailment bastante inferiores, e que leva o nosso nível de curtailment para a média nacional. Quando você faz o combinado de eólico e solar, nós temos um efeito combinado aqui de 9% de curtailment total no ano, versus 8% do SIN, do Sistema Integrado Nacional, Interligado Nacional. Notem que esse 9%, apesar de naturalmente doer para o nosso portfólio eólico e solar, ele acaba sendo bastante diluído quando você pega o nosso portfólio total. Isso é importante porque mostra que a gente continua tendo condição total de pagar nossas dívidas, de absorver esse corte. Naturalmente, a gente está trabalhando para que isso seja cortado na origem, né? Não só por meio de uma operação mais eficiente do operador, por meio da entrada de novas linhas, uma gestão mais eficiente dos ativos. Então, tem uma série de ações em andamento aqui, mas no frigir dos ovos a gente continua tendo um impacto muito limitado dentro da nossa geração total e, naturalmente, do nosso EBITDA de resultado. O Rafa dá sequência nessa próxima etapa? Obrigado, Taka. Bom dia, pessoal. Eu vou cobrir aqui duas sessões, né? A comercialização e um update sobre os projetos em implantação, né? O que demonstra aí como que a gente está expandindo em capacidade instalada e também no setor de transmissão. Estamos iniciando aqui em comercialização. No slide 13, a gente apresenta uma atualização do nosso balanço de energia, e que, se comparado ao que divulgamos aí no terceiro trimestre, é possível identificar como foi o nosso desempenho na área comercial, como nós contratamos o portfólio. Então, como já é sabido aí pelo mercado, né, nós temos uma estratégia cujo pilar é procurar ficar muito contratado no curto prazo, de maneira a não ficar exposto a preços, ao PLD dos períodos, porque, sim, o PLD pode ser alto, mas ele também pode ser muito baixo. Então, nosso objetivo aqui é, de certa forma, blindar a receita da companhia para que atravesse períodos, por exemplo, de alguma desaceleração econômica, alguma crise hidrológica, eventos que a gente passou nos últimos anos, inclusive uma pandemia, né? Então, a gente acaba blindando a receita da companhia ao estar muito contratado no curto prazo, e esse é algo que nos guia, né? Então, como vocês podem observar, realmente nos anos de 25 e 26 a gente tem só um volume marginal de energia a vender, 4% em 25 e 7% em 26, e a descontratação começa a ser um pouco maior a partir de 27. E isso por quê? Porque também no mercado livre, os consumidores eles não compram energia com tanta antecedência, de 4, 5 anos. Eles começam a comprar energia 1 ano e meio, 2 anos antes da necessidade de utilizar esse recurso, né? E isso é o balanço de energia do lado esquerdo. Então, comparando com o que a gente divulgou no terceiro TRI, pode-se observar que, em média, nós vendemos
110 megawatts médios, né? Reduzimos o saldo do nosso balanço em 110 megawatts médios de 2025 a 2030, então conseguindo sim, tendo liquidez no mercado, conseguindo assinar contratos de maneira que não tenha havido, a gente não tenha experimentado uma diluição muito relevante no preço médio. Né? Do lado direito, o gráfico do lado direito, ele mostra justamente as nossas ações de venda e também o benefício de você não ser obrigado a vender energia. Então, vocês podem observar que algumas barras de um período por outro, você acelera a venda, né, reduz a descontratação, mas em alguns momentos elas também ficam paradas, ou seja, a gente consegue escolher qual o melhor momento para contratar energia e não ser obrigado a vender o nosso produto em um momento que talvez o preço não seja o mais correto dentro da nossa visão. No próximo slide, slide 14, por favor. Nós apresentamos a nossa estratégia de comercialização de maneira como estamos abordando, né, a abertura do mercado livre. Vocês podem observar que estamos tendo um crescimento vigoroso no número de consumidores livres do nosso portfólio, mais de 28% em média desde 2021, passamos de 880 para mais de 1.800 clientes na nossa carteira. Há uma queda assim, de volume, mas isso foi até uma escolha nossa, num período em que a gente passou, né, por um ano muito difícil de hidrologia, lá em 2021, então tomamos a decisão de ter um posicionamento mais conservador do nosso portfólio, né, disponibilizando menos energia para comercialização, protegendo mais contra GSF, né, deixando uma margem maior de GSF nesses períodos. E agora, com entrada em operação de novos projetos, como o Takamori comentou, e a gente vai explorar nos próximos slides, a gente começa a ter um volume maior de recursos destinados à venda. Então, a gente começa a ver agora um ponto de inflexão e esse volume ele começa a estabilizar e começa a subir com a entrada desses projetos. Temos mantido aí, apesar de ter havido uma queda no nosso market share em relação ao quarto trimestre de 2023, a gente observa que em relação ao terceiro TRI, a gente manteve estável, então também mostrando que esses recursos novos estão entrando na nossa carteira aí de contratos. Podemos ir para a próxima sessão, no slide 16, né? O primeiro projeto em que a gente atualiza o status é o conjunto eólico Serra do Assuruá. Comparado ao terceiro TRI, a gente tinha um avanço no terceiro TRI de 80%, avanço físico global, e em 31 de dezembro a gente alcançou 97%. Então a obra está praticamente concluída, né? 95% dos aerogeradores já montados ao final do quarto TRI de 24, e aqui a gente apresenta também uma atualização até ontem. Então vejam que do final do ano passado para cá, nós aumentamos, colocamos em operação comercial outros 30 aerogeradores e 21 aerogeradores saíram, né, terminaram a sua construção e entraram em operação em teste. Então, hoje a gente tem apenas 3 aerogeradores em construção, significando que a gente deve alcançar a operação total aí muito brevemente, nas próximas semanas, ou no máximo em um mês e pouco, a gente deve estar alcançando essa operação integral de Serra do Assuruá. Próximo slide, por favor. A gente vai agora para o conjunto fotovoltaico Açu-Sol, né? Um projeto bastante grande, com quase 900 megawatts pico de capacidade instalada, e que também tem avançado, inclusive, adiante do nosso cronograma, né? As atividades de implantação 76%, conexão está totalmente realizada, né? E a gente entrou em operação em testes ali no final de 24, e agora, já no início de 25, já colocamos 4 das 5 usinas que estavam em operação em teste em operação comercial, e mais 2 entraram em operação em teste. Então, das 16, 7 já estão em operação ou em teste ou em operação comercial.
Então, a previsão continua de operação integral até o final desse ano, mas com possibilidade de ter uma boa surpresa. Vamos aí, claro, naturalmente, deixando o mercado atualizado conforme formos reportando aí os próximos resultados. Saindo agora, aí no próximo slide, por favor. Saindo agora um pouco de geração, indo para os projetos de implantação em transmissão. O primeiro deles, e que está no estágio mais avançado, é Asa Branca Transmissora de Energia, né? Um projeto que nós tivemos sucesso no leilão de transmissão lá em 2023. Já começamos, já temos todo o licenciamento e começamos efetivamente a construção do projeto. A primeira torre já foi erguida cerca de 10 dias atrás, então agora inicia efetivamente a implantação, né, a construção das torres, de maneira que a gente consiga manter a nossa previsão de antecipação do COD desse projeto em pelo menos 24 meses ao deadline da ANEEL, que é março de 2029. Então, tudo correndo bem aqui também, em Asa Branca, da mesma forma, e no próximo projeto, que é Graúna, projeto que nós adquirimos a concessão no leilão aí de setembro do ano passado. Esse é um projeto que, então, portanto, está numa fase mais inicial, fase de licenciamento ambiental, que deve perdurar ainda por boa parte de 2025, de maneira que a gente comece a implantação efetiva aí no próximo ano, também permitindo atender aí o prazo limite da ANEEL, que ao contrário de Asa Branca, que é março de 29, Graúna é dezembro de 29. Então, 2 projetos que vão estar em operação nos próximos anos em transmissão. Indo para o próximo slide, já é o nosso tradicional slide sobre a usina hidrelétrica Jirau. Lembrando para quem não acompanha mais de perto ou não há muito tempo a empresa, essa é uma usina cujo nosso controlador, Engie Brasil Participações, possui um stake de 40%, né, do capital e 60% da energia, e a possibilidade de que esse projeto venha a ser transferido para a Engie Brasil Energia, aí respeitando naturalmente um processo de transações com partes relacionadas, por meio de um comitê que vai ser liderado pelos conselheiros independentes da companhia. Então, nenhuma grande novidade aqui nesse slide, apenas reforçando que operacionalmente a usina está performando muito bem, 100% de fator de disponibilidade no ano de 2024, e que estamos aqui aguardando a decisão do controlador de trazer esse ativo para transferência. Indo para o último slide dessa sessão, que agora a gente faz aqui um resumo, né, do que temos em expansão. Do lado esquerdo, os projetos em construção, tanto em geração como em transmissão. Do lado direito, projetos em desenvolvimento. Então, só para deixar claro, esses projetos estão no papel ainda, estão aguardando uma oportunidade para que venham a ser implantados. Que oportunidade é essa? Condições comerciais, né? Preço de energia que viabilize esses projetos de maneira a entregar o retorno mínimo que a gente espera. Bom, com isso eu acabo os slides e devolvo a palavra para você, Takamori, lá para o desempenho financeiro. Obrigado. Aqui a gente faz uma evolução tanto do nosso ROE quanto do ROIC. Tivemos aqui em 2024 uma redução nos 2 indicadores de performance econômica aqui, naturalmente explicados pelo incremento de dinheiro novo aqui, que naturalmente não converteu em resultado ainda desses novos projetos que a gente está colocando em operação comercial. Vale lembrar também que a gente tem como o Rafa falou, a gente tem um portfólio que é em construção ainda, a gente tem tanto a Suró quanto a Sussol em finalização, quanto que estavam em construção ao longo do ano passado, né? Então você colocou um capital importante, mas que não gerou resultado ainda. E temos ainda aqui também as transmissoras que estão em construção. Então é natural que você tenha esses valores reduzidos aqui. Era um valor de nível de 35% aqui, 23% do ROI, caiu para 27%, mas vale lembrar que 27% é um número bastante expressivo ainda, muito acima da média de mercado. ROI que é a mesma coisa,
contraiu de 20,3 para 17,2 em 24, mas também ainda é bastante confortável aqui, muito acima do capital médio ponderado. No lado direito do slide, a gente costuma mostrar aqui a evolução do nosso EBITDA, a composição do nosso EBITDA ajustado. Destaca essas pizzas aqui que pouco menos de 10 anos. Há pouco menos de 10 anos a gente tinha basicamente nosso EBITDA vivo de geração, e ao longo do tempo a gente tem feito alguma diversificação aqui, inicialmente com a participação da TAG, reduzimos um pouco a participação da TAG, agora que dá para perceber ali da redução de 14% para 10% da nossa contribuição de EBITDA ajustado, e, por outro lado, aumentando aqui gradualmente a participação da transmissão na nossa composição. No próximo slide, a gente passa agora a abrir um pouco mais de detalhe, tanto receita, quanto EBITDA e lucro. Esse slide aqui é de receita operacional líquida, evolução de 10,7 bi em 23 para 11,2 bi em 24, um aumento de 4,4%, basicamente com inflação, mas com uma série de nuances aqui que a gente vai destacar agora. Primeira variação importante, 250 milhões de reais, em relação basicamente à indenização de Santo Agostinho, né, que a gente teve um atraso, mas foi de certa forma compensado com os nossos contratos com fornecedores. Então a gente tem esse efeito positivo aqui de Santo Agostinho de indenização. Preço e volume de vendas também teve impacto positivo, à medida que esses novos projetos vão entrando em operação comercial, a gente melhora a performance também da frota existente, isso naturalmente gera uma receita operacional líquida superior. Por outro lado, agora a gente sente o revés de ter deixado de ter a contribuição da receita de Pampa Sul, que estava dentro do nosso portfólio até meados de 23, e quando você tem a comparação entre 23 e 24, a gente ainda tem esse efeito da contribuição de Pampa Sul em 2023. Ou seja, já é uma nova realidade para a Engie, a gente não tem mais essa receita aqui dentro do nosso portfólio, então, de certa forma, é uma variação de escopo aqui. A quarta rubrica aqui que a gente destaca é em relação ao CCE, ou seja, a gente não comercializou essa energia bilateralmente com clientes, isso aqui foi basicamente o resultado das operações de curtíssimo prazo lá na CCE, e predominantemente em função da má geração hidrelétrica, que foi muito superior em relação ao ano anterior. O último elemento do segmento de geração e comercialização é que a gente tem naturalmente um aumento da receita aqui em função da remuneração de ativos financeiros. Tá? O próximo bloco aqui a gente destaca uma redução da receita operacional líquida de trading em 150 milhões de reais, mas naturalmente isso aqui você teve uma menor receita de trade, mas também vocês vão ver que a gente teve uma menor gasto com trade, então esse valor aqui é basicamente zerado, que não cria nem destrói valor aqui para o nosso EBITDA. E por fim, a gente destaca no segmento de transmissão uma variação positiva muito importante comparada com o ano anterior, tanto com o acréscimo da remuneração de ativo, mas principalmente com relação ao aumento de receita de construção. É um efeito não caixa, basicamente provocado pelo tratamento contábil das concessões de transmissão do Brasil, e que ela acaba gerando uma contribuição de EBITDA mesmo antes da operação comercial dos ativos, mas isso é um efeito plenamente conhecido por vocês. Naturalmente, então, o destaque aqui, conseguimos um aumento de 4,4%, superando 11 bilhões de reais de receita operacional líquida. Próximo slide. A gente faz um adendo aqui, uma ponte, mostrando a contribuição da TAG, né? A receita operacional líquida da TAG foi de 9 bi em 24, depois de fazer todo o bridge, reduzindo, abatendo os custos, despesas, resultado financeiro e pagamento de impostos, ela chegou no lucro líquido de 4 bilhões, aproximadamente, e sendo que, com a nossa nova participação na TAG, o que vem de contribuição para o nosso EBITDA é 714 milhões de reais. A gente pega esse valor e passa para o slide seguinte também, que vocês vão poder observar. Aqui, talvez seja o nosso slide mais complexo, mas também, talvez, os mais aguardados. Ele é um slide que começa como se fosse 3 colchetes diferentes, né? Então, eu vou começar com um colchete de fora aqui, que é o EBITDA
societário, contábil aqui, com todos os efeitos não recorrentes e de ajustes de IFRS. Então, a gente sai de 7,3 bi e sobe para 8,7 bi, uma variação muito expressiva, superior a 20% aqui. E quando você vai para os colchetes intermediários, a gente faz a exclusão dos efeitos não recorrentes. Basicamente, o que tem de relevante aqui é o efeito da venda parcial, desse investimento parcial da TAG no começo do ano passado. Então, a gente tira esse efeito aqui de EBITDA de 1,4 bi, mais ou menos, 1,3 bi, e que leva nosso aumento aqui de 7,27 bi para 7,37 bi, aumento de 100 milhões de reais agregado aqui, um aumento de 1,3% entre anos, o que é fantástico considerando todo esse contexto, tanto local quanto global aqui, que tem complicado a vida de todos os empreendedores do Brasil. Notem que aqui você tem a contribuição nesse colchete aqui, quando você vê o EBITDA ajustado de 24, a gente tem 3 componentes principais, a de baixo, que está cortada, né, 5,7 bi aproximadamente de contribuição do segmento de geração e trading, 714 bi de equivalência patrimonial da TAG, que foi o que a gente explicou no slide anterior, e praticamente R$ 1 bilhão de contribuição de transmissão, naturalmente considerando os efeitos de IFRS. Quando você... então, aqui, só para dar um flavor aqui, então, a gente sai de 5,4 para 5,7 bi de geração, um aumento mais modesto, de praticamente 3%. TAG teve uma contribuição menor, algo como 30% a menos no anterior, em função da nossa menor participação, e transmissão aumentando de 600 para quase 1 bilhão, aumento quase de 30%. Quando a gente vai para os colchetes internos, aí a gente salta de 7 bilhões aproximadamente para 6,9 bi. E daí aqui, os principais elementos aqui que agregam entre períodos são performance operacional e comercial. Basicamente, é uma combinação de preço e volume que justifica aproximadamente metade desse valor aqui, desse incremento de 370 milhões de reais. Mesmo, daí a gente destaca um pouco mais para frente o efeito dela, mas então do nosso portfólio remanescente a gente teve uma contribuição bastante expressiva também, e também naturalmente uma redução da compra de energia de Pampa, que também contribui para esse número aqui. O segundo elemento aqui, indenização e repactuação, a gente teve uma base comparativa aqui de apesar de ter o benefício de Santo Agostinho em 2024, a gente tinha na base de 23 a repactação de Estreito, então o líquido desses dois elementos principais aqui gera os 135 milhões de reais. O terceiro elemento aqui, operações de curto prazo e royalties, geraram basicamente uma operação na CCE, né, de 160 milhões de reais aproximadamente, com geração a maior do nosso portfólio, abatido já dos royalties que a gente paga exatamente pelas hidros gerarem mais, elas também pagam uma maior contribuição de recursos hídricos, né? Então, a gente já liquidou 110 milhões de reais. Como a gente falou lá no começo, assim como a gente teve feito na receita operacional líquida, a nossa contribuição de EBITDA também, ela sofre um pouco pela saída da nossa base de Pampa Sul, que estava em operação estava dentro do nosso portfólio até meados de 23. Então, comparativamente, você tem essa redução aqui de 162 milhões de reais. Encargos e seguros, como temos mais ativos, naturalmente a gente paga mais encargos e mais seguros, então isso aqui é mecânico, né? Automático, a gente tem esse aumento de custos. SG&A também, da mesma forma, a gente tem alguns serviços aqui que crescem proporcionalmente aqui com o nosso portfólio. E em relação a custos, basicamente a gente tem um aumento mais expressivo de materiais e serviços terceiros aqui, tanto com novos parques, quanto com gastos de infraestrutura, então, consultorias. Então, a gente tem aqui uma coisa que também, em grande parte, é mecânica. Também a gente pode explorar um pouco mais em detalhe lá para frente. Por fim, a gente passa para o segmento de transmissão. Quando você tira os efeitos do tratamento contábil das concessões de transmissão, você gera, de fato, um incremento de RAP mesmo, que é de aproximadamente 28 milhões de reais,
E, por fim, uma redução da contribuição da equivalência patrimonial da TAG, né, por equivalência patrimonial. A gente saiu de 900, quase praticamente 1 bilhão em 23, aquele azul claro do colchete interno, chegando em 714 milhões de reais. Destaque aqui é que a gente teve um EBITDA que teve um crescimento muito expressivo ao longo do ano, e também, muito importante, conseguimos, mesmo sem o efeito da TAG, conseguimos manter dentro do nível anterior, o que é um motivo de celebração aqui. No próximo slide, passamos para o lucro líquido. E, então, da mesma forma que a gente começa com o lucro líquido comparativo entre 23 e 24, subindo de 3,4 para 4,3 bi. Quando você tira o efeito, é um aumento muito expressivo, praticamente 26% de aumento entre períodos, mostra que o investimento, mesmo em ativos que não sejam core, ele consegue criar bastante valor, né, quando a gente faz esse investimento, reciclagem de capital. Quando você tira esse efeito não recorrente aqui, basicamente da alienação da TAG, que é esse elemento aqui de 931 milhões de reais, a gente teve um lucro líquido basicamente no mesmo nível de 2023, e daí quando você olha os componentes, você teve um aumento de EBITDA, que foi o slide anterior, com um valor agregado de aproximadamente 100 milhões de reais, acima de 23, mais que neutralizado, mais que revertido pela nossa maior depreciação e amortização. Lembra, né? A gente colocou muitos ativos de operação comercial, tanto internos aqui quanto a aquisição de novos projetos, que tinham uma base de ativos ainda não depreciada muito expressiva, que geraram esse valor adicional de depreciação e amortização em 147 milhões de reais. O resultado financeiro líquido aqui ele andou de lado, um pouquinho mais custoso do que no ano anterior, e imposto de renda também, contribuição social sobre o lucro líquido, mesmo patamar do ano anterior, gerando um lucro líquido no mesmo patamar do ano anterior também. Aqui, com relação ao endividamento, como a gente tem falado, que é o próximo slide, né? Como a gente tem falado nos últimos calls, naturalmente a empresa tem se alavancado dentro de níveis bastante controlados e de uma forma consciente, né? O nosso próprio rating AAA nos ajuda a fazer essa alavancagem de uma forma eficiente e super competitiva com relação a tanto a players do nosso segmento quanto de outros mercados, outros setores aqui no Brasil. Nós aumentamos a alavancagem entre 2023 e 2024 de 2,1 para 2,7, 0,6 vezes, que é bastante expressivo, mas é compatível com o nosso crescimento aqui, com a nossa ambição. Saímos de 2,1 para 2,7 de dívida líquida sobre EBITDA ajustado, e também, da mesma proporção mais ou menos, saltamos de 2,9 para 3,3 vezes dívida total sobre EBITDA ajustado. Nossa dívida bruta atingiu 24,4 bi, mais ou menos 1 bilhão acima do Q3 no ano passado, líquido, né, porque a gente tomou mais dívida, mas também repagou algumas. Caixa equivalentes mantivemos aproximadamente o mesmo nível anterior, ali, de 4 bilhões de reais, 357 de depósitos vinculados, o que nos gera uma dívida líquida de aproximadamente 20 bilhões de reais, que reflete esse 2,7. A gente espera que essa trajetória continue aumentando nesse próximo ano, pelo menos, porque a gente continua tendo um conjunto de investimentos que a gente vai falar na sequência, mas tudo dentro do esperado, dentro do nosso business plan, e mantendo folga para que a gente consiga manter tanto o nosso AAA, aqui, nosso rating AAA, ou seja, uma capacidade excelente de repagamento das nossas obrigações financeiras, quanto uma competitividade também. Próximo slide aqui. A gente entra já no perfil e composição da dívida, mostra que a gente tem aproximadamente 2,7 bi, 2,6 bi aqui de repagamento de vencimento de dívida em 25, um pouco menos do que isso em 26, e um certo nível entre 1,7 e 2,2 bi nos próximos anos, né? Naturalmente, a gente vai evoluir esse shape aqui de vencimento da dívida nos próximos meses e anos, né?
tanto tomando novas dívidas, quanto repagando as dívidas. O que vale destacar nesse slide aqui, assim, o que vale destacar que é um perfil bastante compatível com a nossa geração de caixa, e vale destacar também que a gente tem uma atenção especial na composição do endividamento. A gente tinha uma composição que era mais forte em PCA, beirava 80% ou mais baseado em PCA. A gente fez um rebalanceamento aqui da nossa composição um pouco mais para CDI, tanto para diversificar certos de indexadores, quanto para ter um impacto um pouco menor em caso de elevação muito expressiva da inflação no curto prazo, né? Então, que reprecificaria, penalizaria a dívida de uma forma mais importante. No próximo slide, a gente já mostra o plano de investimentos. Aqui, como vocês devem ter percebido, o ano de 24 foi o ano mais desafiador do ponto de vista de estrutura financeira aqui, porque de fato a gente teve que fazer esse investimento de 9,7 bi, é um investimento muito expressivo, em vários meses ultrapassou R$ 1 bilhão, né? Então a gente teve que fazer uma gestão super eficiente do caixa. Nesses próximos anos, assim, esse ano e os próximos, a gente já volta um pouco para a normalidade. Esse ano ainda de capital comprometido, a gente tem cerca de 4,2 bi, fortemente, basicamente metade disso justificado até por Asa Branca, né, que é o empreendimento de transmissão que a gente já conseguiu a concessão há algum tempo, já fizemos todos os contratos, como o Rafael mencionou, e agora já começa o ciclo de implantação de fato, né? E nos anos de 26 e 27, voltamos para esse patamar de 2,1, 2,2 bi de reais, totalizando 8 bi, incluindo esse ano e os próximos, 8 bi e meio nesses próximos 3 anos, incluindo o atual. Quanto à política de dividendos, que é o próximo slide, a gente passa aqui, a gente sempre resgata que, sempre que possível, a gente sobe o payout para 100%, tanto em 23 quanto em 24, a gente manteve esse patamar em 55%, e que ainda assim, mesmo com esse payout reduzido, que é o compromisso de administração, né, de 55%, a gente conseguiu fazer um payout de 5,6%, um dividend yield aqui de 5,6%. Tá? Rafa, fechamos essa parte? É isso, vamos para o Q&A. Temos algumas Vamos para o perguntas, né, Q&A, que Adriana? agora é a parte mais divertida. Ok. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, e para fazer uma pergunta, basta enviá-la pela ferramenta de Q&A desta videoconferência. A nossa primeira pergunta vem do Rafael Oliveira, nosso investidor, e ele quer saber sobre os dividendos abertos a serem pagos, se há alguma previsão para pagamento, e quanto ao payout de 2025, se há guidance. A gente vai comunicar assim que possível as datas. A gente não tem essa data definida ainda. Quanto ao payout de 25, naturalmente a gente depende da evolução do mercado. A gente sabe que esse ano é um ano que tem muita coisa acontecendo, né? A gente ainda tem uma série de compromissos, como eu acabei de mostrar, 4 bi de investimentos ainda já comprometidos, e naturalmente sempre a gente observa oportunidades de mercado aqui que possam fazer sentido para a gente. Então, um pouco prematuro dar um guidance aqui, tanto de datas dos pagamentos nesse momento aqui, quanto a payout. Mas acho que o que Alguma coisa, Rafa? acho que o que vale ressaltar, né, que a gente tem essa política de pagamento mínimo de 55%, né,
já há muitos anos, mais de uma década, questão de 15 anos, 17 anos que a gente tem essa política, sempre tem sido respeitado e que a gente considera que mesmo o piso é um dividendo considerável se você olhar o mercado das outras empresas listadas na Bolsa. Então, uma empresa que apresenta crescimento, mas não deixa de também distribuir o valor que gera, mais da metade do valor que gera, para os seus acionistas, né? Então, é uma parceria, né? Ok, nossa É, segunda e pergunta. acho que até só para fechar esse ponto, né, Adri, essa pergunta é boa e lembra que a gente, sempre que possível, opta por distribuir o máximo. Então, se a gente está retendo, é porque, de fato, a gente acredita que vai conseguir um retorno maior do que o custo do capital próprio dos acionistas, tá? Então, essa é a tese aqui, a gente tem disciplina financeira e não cresce só de forma estratégica ou aleatória aqui. Não tem nenhum objetivo específico de crescimento aqui. A nossa missão aqui é, de fato, crescer agregando valor. E obrigada. A nossa segunda pergunta vem do João Pedro Herrero, analista do Santander, e ele gostaria de saber se a gente pode dar um pouco mais de detalhes sobre os custos com materiais e serviços de terceiros. Se podem explicar um pouco melhor o aumento e se podemos esperar esses níveis como recorrentes. Então, a gente teve uma variação importante, naturalmente tem alguns efeitos ali, né? Tem um efeito natural que é a inflação, que não necessariamente sai do PCA, tem uma parte importante que é a variação de escopo, acho que talvez seja o principal elemento disso, João Pedro, que a gente colocou muitos ativos novos, né? Então a gente colocou o Cerrado Açuruáço, Sol, daí tem os novos regionais que a gente tem que estruturar, e também incluímos novos ativos do nosso portfólio via M&A. Então, naturalmente, é uma parte expressiva da variação que você deve ter percebido ali, que é material, foi provocada por essa variação de escopo. Adicionalmente, a gente teve também uma manutenção, algumas manutenções hidrelétricas que não necessariamente são recorrentes, né? Então, possivelmente vai ser só nesse ano aqui, ou talvez se raste um pouquinho para frente, que também geram um pouco dessa variação, que mais de 30 milhões dessa variação é referente a essas manutenções. Então, eu diria que, assim, 70, 80 milhões é em relação à variação de escopo, já tem mais uns 30 em relação à manutenção de hidros, e o resto é um pouco pulverizado. Obrigada, Taka. A próxima pergunta é do Rodrigo Gressler, investidor, e ele pergunta: diante da queda dos preços médios de venda no cenário de melhora hidrológica e maior oferta de renováveis, quais são as estratégias para renegociar ou ajustar os contratos de energia a fim de melhorar a rentabilidade? Uhum. Ah, é uma ótima pergunta. Antes, eu queria só comentar um pouquinho sobre o teu ponto de queda de preços médios de venda. Na verdade, isso um pouco, na verdade, até teve uma mudança recente aqui, com uma expectativa de. Deixa eu recomeçar. A gente tinha uma expectativa de um período ideológico extremamente positivo e que estava jogando o preço para baixo. A gente teve uma hidrologia que se confirmou ao longo do começo do período hidrológico, mas agora tem uma reversão muito, já quase de consenso, né? Que a partir de agora você vai ter menos água chovendo onde precisa no Brasil, menos ZACs, né? São de convergência atlânticos aqui. Isso faz com que você tenha muito menos água e, eventualmente, antecipe o fim do período úmido. Aliado ao fato do nosso modelo de formação de preço estar mais avesso a risco, estar despachando mais termoelétricas, antecipando termoelétricas que seriam do segundo semestre para o primeiro, você tende a gerar preços bastante interessantes, tá? Então, a gente tinha uma expectativa, até no final do ano passado, de um preço um pouco na linha do que você está falando, né? Um pouco mais baixos, mas o mercado já tem reagido mais recentemente de que os preços estão subindo e subindo significativamente, tá? Inclusive, é o momento, talvez, de quem esteja descontratado alongar contratos agora, 26, 27, 28, né? Então, a gente está na ponta oposta. Mas note que
além do aumento do preço médio, você tem muito mais volatilidade a partir de agora também, em função da maior aversão a risco do modelo e da maior volatilidade agora, do maior impacto da fluência combinada com a nossa matriz energética, que agora também está fortemente dependente de recursos eólicos e solares, né? Então tem ficado muito mais difícil de prever preço. Os preços estão, em média, mais altos e não mais baixos agora no curto prazo, e isso está afetando, de fato, a dinâmica de mercado. E daí, agora entrando na questão estratégica, aqui que você pergunta sobre renegociar ou ajustar contratos de energia, a gente honra os nossos contratos, né? Então, a gente não fica fazendo renegociação nem ajustando, tá? Então, a gente busca melhorar a rentabilidade upfront, contratando bem, na hora que a gente entende que os preços estejam favoráveis para o gerador, mas a gente honra nossos contratos, então eu não sei se aplica a essa questão aqui que você levantou de renegociar ou ajustar contratos, tá? O que a gente faz é sempre manter um contato muito estreito com a nossa base de clientes para, na medida do possível, fazer a extensão dos contratos que faz sentido tanto para a gente quanto para a nossa base de clientes. Acho que vale a pena, né, só ressaltar, observar, né, que a gente está muito contratado no curto prazo, né, como comentei, essa é a nossa estratégia. Então, essa volatilidade, preço mais baixo para esse ano, preço mais alto, ela impacta uma pequena parcela do nosso portfólio. O que é mais importante para nós é qual o reflexo dessa volatilidade no preço de energia de médio e longo prazo. E isso é que a gente procura capturar com antecedência esse reflexo para tomar a decisão de vender mais ou vender menos, né? Tá? Acho que isso é importante ressaltar. E claro, né, só desde o começo do ano, os preços para o ano que vem, né, preço para 26, já saltou de 170 para 200, já passou de 200 essa semana. Então, naturalmente, isso tem um impacto forte no curto prazo, mas como o Rafa falou, como a gente está super bem contratado, a gente está bem protegido, a gente captura o valor agora nas extensões dos contratos, porque naturalmente os preços de 27, 28 começam a aumentar também, né? Então, a gente monitora isso bem de perto para conseguir maximizar valor também do nosso portfólio. Obrigada, Taka. Seguindo nas perguntas, a próxima é do Daniel Travitsky, analista do Safra, e ele tem duas perguntas. A primeira, como estão navegando o cenário de alta volatilidade dos preços de energia e como está a liquidez do mercado? E a segunda, qual a visão de vocês sobre expansão de investimentos em projetos de energia renovável neste momento, considerando o contexto do segmento que está impactado por curtailment, os preços de energia e os custos de implementação de novos projetos? Ok, algumas perguntas. A primeira foi em parte respondida, né, pela nossa estratégia aqui de venda. Mostrei um pouco que a gente, de fato, está observando esse aumento de preço de curto prazo. A gente já faz uma estratégia para ter muito pouca energia no curto prazo. Naturalmente, a gente fala muito pouca energia no curto prazo, considerando que a gente tem toda uma reserva hidrelétrica, uma reserva estratégica aqui, para fazer frente aos cenários de menos água, né, de hidrologia desfavorável. Então, a gente está relativamente protegido e monitorando o mercado para encontrar bons momentos de entrada, né, de venda. A liquidez parece estar ativa, teve alguma perda de liquidez no final do ano, né, em função do estresse com comercializadoras, mas parece que já tem restabelecido, de certa forma, o mercado aqui naturalmente, com maior, mais critério na hora de fazer contratos com contraparte, né? Os contratos. Cuidado com contrapartes na hora de fazer contratos. Quanto à tua segunda pergunta sobre expansão de investimento em projetos de energia renovável, a gente continua observando o mercado, mas naturalmente a gente vê com cautela colocar dinheiro em novos projetos, greenfield, até porque é difícil prever nesse momento preços de médio e longo prazo, né? Então, o que a gente tem hoje é um portfólio
bastante desenhado, já contratado em níveis bem adequados no horizonte de curto e médio prazo, o que nos dá a oportunidade de fazer uma boa gestão de portfólio e permitir que a gente se mexa, que venda energia só quando precisa ou quando tem interesse. Quando você faz um novo projeto de energia renovável, que de fato são as fontes mais competitivas do ponto de vista de custo de LCOE, de custo de energia, né? A gente acaba ficando um pouco receoso de fazer novos projetos nesse momento, pela imprevisibilidade de receita, principalmente, não pela incapacidade de construção. Então, o que a gente tem feito aqui é monitorar o mercado, verificar projetos que estejam eventualmente bem contratados e que façam sentido a gente internalizar aqui. Mas acho que talvez como resumo da minha fala aqui, observamos o mercado, temos um pipeline, mas a gente não tem interesse em fazer nenhum novo greenfield por enquanto. A gente monitora o mercado em busca de projetos que estejam bem contratados e que sejam bem construídos, de forma que a gente consiga continuar criando valor aqui. Tá? Obrigado, Taka. Seguindo aqui, a nossa próxima pergunta é do Juan Aquino. Ele pergunta qual a expectativa da companhia quanto à eficiência de CAPEX e a antecipação prevista para o lote de transmissão vencido em 24, que é a Graúna. Ok. Graúna, ela tem a gente considera uma antecipação expressiva, e a gente está confiante que vai conseguir entregar essa antecipação. Vocês vão ver pelos próximos relatórios. A Rafa pode eventualmente complementar, mas a gente não costuma dar uma data precisa de antecipação, tá? Porque isso é um pouco estratégico aqui, mas a gente está bem confortável que vai conseguir antecipar de forma expressiva. E quanto à eficiência de CAPEX, não é, em geral, um elemento que a gente consegue espremer muito com relação ao CAPEX projetado pelo regulador, pela ANEEL. Em geral, a nossa estratégia aqui é de ter uma otimização, sim, mas a gente preza muito por ter bons parceiros, de forma que a gente não tenha nenhum sobrecusto ao longo da construção, né? Então, a gente faz pré-contratos, a gente tem boas negociações e top tier, né, de parceiros para conseguir ter uma execução suave. Né? E nosso track record tem sido sempre nesse sentido, que tem funcionado bem. A gente consegue ganhar competitividade em outros elementos. Eu acho importante também ressaltar, né, Taka, que a gente também vai ter muita sinergia nesse projeto com um projeto que já tem em operação, que é a Gralha Azul, né? Então, a gente também está considerando que isso vai gerar um valor relevante aí no desenvolvimento do projeto, né? Nossa próxima pergunta vem do Hun Yang, que é analista buy-side da Prumo, e ele gostaria de, se a gente puder comentar sobre a expectativa de curtailment para o ano, discussões e pautas no regulatório para ressarcimento e quais contribuições da ENGIE sobre o tema. Ok. A nossa expectativa de curtailment para o ano é bastante em linha com o do ano passado, Jun. Ela, estruturalmente, fisicamente, ela não tem por que ser diferente. Você tem novas adições de transmissão muito modestas, não tem nada relevante no radar aqui. Por outro lado, você continua tendo um crescimento importante de oferta e compensado pela demanda, mas a gente vai continuar vendo tanto aquele nível ali do 10% médio do ano, deve ser aquilo. Eu não colocaria nada muito diferente disso na projeção. Tá? Claro, você tem uma estratificação muito grande, né, muito heterogêneo, dependendo do portfólio que você está observando, tanto em função da fonte, eólica e solar, quanto da posição geográfica delas, de proximidade de gargalos, né? Então, depende bastante de portfólio, mas a gente imagina uma coisa muito parecida com 24, imagina para 25 uma coisa muito parecida para 24, e a coisa eventualmente até piorando um pouco até 28, quando entram de fato as linhas de transmissão principais que vão permitir escoar essa energia, grandes blocos de energia da área de geração do Nordeste para a área de consumo no Centro-Sul.
Centro, Sudeste, Sul. Tinha uma outra parte da pergunta que era, que eu acho que eu não respondi, né, Adri? Qual que era? Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Era Das sobre ações, eu as lembrei, das pautas ações. do ressarcimento, isso. Uhum. A gente entende que tem vários elementos diferentes aqui, né? O primeiro deles talvez o principal deles seja um pouco da aversão a risco do operador do sistema ao operar a rede. Sem entrar no mérito das razões, o fato é que essa aversão a risco do operador acaba contingenciando uma parte das linhas de transmissão existentes, que fazem com que se aumente de fato o curtailment de uma forma muito expressiva. Então, a gente entende que tanto esse elemento de maior aversão ao risco do operador, quanto do eventual atraso de planejamento e implantação de linha de transmissão, deva ser arcado pelo consumidor final, porque isso são de fato elementos imprevisíveis para qualquer empreendedor do setor, dos segmentos. Esse, acho que é o elemento principal. A gente pode talvez ir para o próximo, então. Ok, obrigada. Agora, a nossa próxima pergunta vem de dois investidores, o Herbert de Oliveira e o Valdir Paceto Júnior, sobre a TAG. Eu vou juntar as duas perguntas porque elas são correlatas. A primeira delas, se a gente considera a venda da TAG, da parte da TAG positiva, pelo fato de que ela vem trazendo bons lucros ainda para a companhia com uma participação menor, e qual seria o andamento dos novos investimentos que estão usando o recurso que veio da TAG, e no complemento, porque o ganho na venda da TAG não será distribuído na forma de dividendos. Como vocês devem ter percebido, a gente teve um 2024 com um ano de maior investimento da ENGIE, Brasil Energia, perto de 10 bilhões de reais. E, naturalmente, quando o CDPQ nos acionou no final de 24, no final de 23, a gente viu que o desinvestimento parcial poderia fazer sentido para fins de equacionamento do nosso CAPEX de 24. Então, quando a gente tomou a decisão de fazer esse desinvestimento parcial, naturalmente, esses recursos eles foram alocados tanto os projetos de construção de Assuruá e Açu-Sol, finalização de Santo Agostinho e todo o portfólio em implantação. E esses investimentos, naturalmente, já tiveram ciclos de decisão ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente não pegou o lucro da TAG, da venda da TAG, e falou o que vamos fazer, qual o projeto novo que vamos implementar. Não, isso aqui faz parte de uma equação maior de financiamento do CAPEX de 2024. Então, a gente foi várias vezes também para o mercado, para debêntures de infraestrutura, outras linhas com bancos de fomento, então fazer parte da equação. E isso conecta com a pergunta seguinte, do Valdir, que ele não foi distribuído exatamente por ser um elemento que naturalmente não é recorrente, e se a gente fizesse a distribuição proporcional desse lucro da TAG, o efeito da venda da TAG seria diluído também. A gente, de fato, usou esse dinheiro, né, todo o valor que a gente obteve da venda, excluído impostos aqui, que foi cerca de 2,5 bilhões, para compor essa equação de financiamento aqui do nosso CAPEX de 10 bilhões de reais no ano passado. Só para também endereçar o final da pergunta do Herbert, né, que é qual o andamento dos novos investimentos que estão usando recursos que vieram da TAG, né, é justamente aquilo que a gente cobriu na apresentação, né, e o que o Takamori comentou. A gente está vendo os frutos com entrada antecipada de operação de Serra do Assuruá, a aquisição dos ativos de Atlas, né, dos ativos solares, entrada em operação de Açu-Sol. Então, a gente viu, por exemplo, nesse trimestre, uma redução da necessidade de compra de energia de terceiros. Então, isso daí é a geração de valor desses novos investimentos agora se materializando, né? A gente sabe que a implantação do novo projeto leva de 2 a 3 anos, em que nos primeiros momentos a gente carrega o peso, né, da dívida para fazer o funding de colocar esse projeto em pé, e quando o projeto entra em operação, você começa a desalavancar, começa a gerar o valor esperado para os novos ativos, né? Podemos ir para a próxima. E seguindo a pergunta agora do Willinei Silva,
e ele gostaria de saber o que a companhia prevê que a alavancagem possa ultrapassar ou igualar a 3 vezes dívida líquida EBITDA com o aumento da taxa de juros, se isso poderia impactar a empresa. Ok, boa pergunta. Nosso plano é sempre ter garantir o nosso rating AAA, o Fitch. E, naturalmente, a Fitch ela observa critérios bastante estritos da agência de rating. É uma alavancagem máxima de 3,5 vezes net debt EBITDA, dívida líquida EBITDA. Então, naturalmente, isso é muito caro para a gente poderia chegar até esse patamar, e nesse momento a gente não vê chegando a 3,5 vezes, mas naturalmente é um ceiling, é um teto para a gente de alavancagem. Naturalmente, ao longo desse ciclo, a gente vai tomar mais algumas dívidas, então o nosso índice, que é atualmente 2,7, deve ultrapassar 3 vezes, assim como você falou, né? Deve ultrapassar ao longo do ano, mais para metade do ano talvez, mas isso está dentro do nosso conjunto aqui de ações, e está dentro do superado, tá? Isso também é uma forma de balancear também para continuar pagando 55% de dividendo, a gente tem que ultrapassar sim a 3 vezes dívida líquida EBITDA. Mas isso naturalmente não compromete nenhum hard covenant nosso, que é 4 vezes e meia dívida total EBITDA e serviço. Então não vemos um problema objetivo, né? Naturalmente a gente sofre um pouquinho com aumento de taxa de juros, inflação, e CDI, a Selic, né? Mas dentro do esperado, tá no jogo. Obrigada, Taka. Nós atingimos aqui o nosso horário. A gente recebeu algumas outras perguntas que serão endereçadas aqui pela área de RI diretamente aos participantes. A gente gostaria de agradecer a participação e agora eu devolvo a palavra ao Taka e ao Rafael para as considerações finais. Beleza. É um prazer ter recebido todos vocês na nossa call. E é com grande alegria que a gente faz esse fechamento aqui, de um ano tão desafiador, mas também muito gratificante, com a entrada de novos projetos, é, e muito pela frente ainda, muito por vir. E aí, pessoal, obrigado. Como a Rafa, Adriana falou, a gente está à disposição aqui para auxiliar. Contem com a área de RI da Engie, caso tenha algumas dúvidas, precisem de mais esclarecimentos, por favor, é só entrar em contato conosco. Obrigado, né, Takamori? Até a próxima. A videoconferência da Engie Brasil Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.